Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar. Bem, com a graça de Deus estamos aqui reunidos nesta semana dedicada às famílias. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito das bases que sustentam a vida familiar para que o pai e a mãe, marido e mulher, tenham condições de governar a sua casa. O tema dessa palestra é: o que governa a intimidade da sua família? Não é? E isso é muito importante porque, vejam só, existe uma pesquisa a respeito dos sacerdotes que avaliou a questão dos primeiros 5 anos de sacerdócio. E nesses primeiros 5 anos, o sacerdote vai desenvolvendo a sua personalidade sacerdotal. E são anos desafiadores, porque, imagina, então é um ministério que está sendo construído. E qual que é a grande luta para o sacerdote nesse período? Com a qual ele precisa, então, aprender a lidar para construir o seu ministério sacerdotal sobre bases sólidas. Bom, a grande luta do sacerdote é aprender a lidar com a solidão, com o celibato. Essa é a grande questão. Como que o sacerdote administra a sua vida celibatária? Agora, os casais, a questão deles é diferente, né? Os primeiros 5 anos são importantes também. Às vezes os primeiros 5 meses, né? A pessoa tem 5 meses de casada e já está arrancando os cabelos um do outro, às vezes até literalmente, infelizmente. Enquanto o padre tem que lidar com a solidão, saber administrar a sua solidão, o seu celibato, o casal vai ter que aprender a lidar com a companhia. Essa é a grande questão. Lidar com a companhia do outro. Dividir a mesma cama. Dividir o mesmo banheiro. Dividir a mesma mesa. Dividir a mesma televisão. Compartilhar. O mesmo lençol. E isso, se não tiver bases sólidas, aos poucos vai virando um campo minado e um campo de batalha em que, ao invés deles serem complementares, vão se tornar rivais dentro de casa. Existe um livro, né? E acho que até um filme chamado Dormindo com o Inimigo. Se as famílias não estiverem sustentadas sobre bases sólidas, pouco a pouco, marido e mulher vão se tornando inimigos íntimos. Então, bom, as bases para o sacerdócio eu já aprendi lá no seminário. A questão é colocar em prática. No entanto, muitos casais, infelizmente, não tiveram um seminário para aprender a ser marido e mulher. Fizeram um cursinho de final de semana da paróquia São José Operário e pronto. Agora eu posso me casar. Fez um cursinho de um final de semana
Tô preparado para casar. Não tá. Só um cursinho. Não estava preparado, às vezes, nem para ser gente. Quanto mais para casar. E aí que o bicho pega. Então, no atendimento com os casais, nesse tempo em que eu estou tendo essa graça de dar direção espiritual, a gente vai entendendo o seguinte. Então, quais são essas bases sólidas para manter um matrimônio de pé? Nós cantamos aqui, muito bonito, só Deus basta. Mas não basta. Vamos entender as coisas direito. Só Deus basta, tua graça me basta. Isso é verdade, mas precisa ser bem compreendido. Tá? Porque, às vezes, o que acontece? O casal é católico, é piedoso, é um casal que está buscando viver a castidade, os namoradinhos, etc. Aí são muito piedosos, participam da missa todos os dias. Maravilha! Vivem a castidade, querem ter muitos filhos, mas se casam sem ter um gato para puxar pelo rabo. Já ouviram essa expressão? Não é? Se casam sem estrutura nenhuma. Você acha que esse casamento vai se sustentar com a quaresma de São Miguel acordando às 4 da manhã com o Frei Gilson? Me desculpa, não vai. Não vai. Por isso que na entrevista, quando o padre entrevista os noivos, ele vai falar para os noivos, ele vai interrogar os noivos sobre 4 pilares, sobre 4 coisas. Porque, meus queridos, nós somos corpo e alma. Nós não somos espiritualistas. Ou seja, basta eu ter fé que tudo vai cair do céu, Deus vai providenciar tudo para mim. Sim, Deus vai providenciar. Ele te deu inteligência, Ele te deu um corpo, Ele te deu o braço, te deu vontade para você levantar do sofá e correr atrás das coisas. Não, Deus me basta. Aí fica marido e mulher sentados no sofá esperando Deus providenciar tudo. Vocês vão morrer de fome. Então, estão entendendo o que eu quero dizer? Deus basta, mas Deus basta porque Ele te deu inteligência, te deu um corpo, te deu vontade, te deu sabedoria, te deu os dons para você se levantar e ter responsabilidade sobre a sua vida e sobre a vida daquele com quem você decidiu se casar. E com os filhos que você gerar nesta relação, dentro de uma vida espiritual. Então, quais são os 4 pilares para a vida familiar? O padre vai perguntar. Está ciente de que dentro do matrimônio você deverá ter a obrigação de satisfazer o seu cônjuge? Aí ele vai falar dos 4 pilares. Quais são? Primeira coisa, satisfação espiritual. Sim, a fé católica. O casal precisa ter vida de oração. O casal precisa amar a Deus sobre todas as coisas. O casal precisa ter vida de oração. O casal precisa rezar junto. E, gente, quando eu falo rezar junto, então vamos lá. Dentro de uma espiritualidade de um católico normal, dentro daquilo que a igreja ensina e vale para todo mundo. O básico da fé. O que é o básico da fé? Professar e crer em tudo aquilo que a igreja ensina como dogma. Então, creio.
se nutrir dos sacramentos, ter vida sacramental, viver os mandamentos, lutar para viver os mandamentos e ter vida de oração. É isso o basicão da fé católica. Dentro disso, cada um, por conta da sua personalidade, do seu carisma, do seu temperamento, vai se identificar, às vezes, com diferentes movimentos dentro da igreja. Mas eu não posso obrigar o outro àquilo que é puramente devocional. Então, de repente, a esposa é do apostolado da oração. O apostolado da oração, maravilhoso. Um movimento santo. Mas você, de repente, quer que também o seu marido seja do apostolado da oração, mas ele não se identifica com aquela espiritualidade. E o seu marido está indo à missa aos domingos, está rezando o terço dos homens, está se confessando habitualmente, dentro daquilo que é a espiritualidade dele, mas você quer obrigar ele a acordar de madrugada para rezar com o Frei Gilson. Maravilhoso rezar com o Frei Gilson. Mas é devocional, não é obrigatório. Não está lá no creio. Creio no rosário da madrugada do Frei Gilson e fora do rosário do Frei Gilson não há salvação. Isso não está no creio. Estou falando contra o rosário? Não. Se você se identifica com essa espiritualidade, perfeito. Mas não imponha uma espiritualidade particular para o seu cônjuge. O que é próprio da fé comum? Crer em tudo aquilo que a igreja ensina, os dogmas da fé. Viver uma vida sacramental, então é importante que o casal participe da Santa Missa, sobretudo nos dias de preceito, comungue, se confesse habitualmente, lute para viver os mandamentos e tenha momentos de oração comum. Qual que é a oração mais comum? Que essa é a recomendação geral para qualquer católico. Isso tem que fazer parte da espiritualidade de qualquer católico. Qual que é a oração básica do católico? Terço, gente. Agora, precisa ser o terço da Legião de Maria? Precisa ser o terço da Canção Nova? Precisa ser o terço do Frei Gilson? Não. Desde que você reze o terço, o importante é que você rezou. Seja de madrugada, às 3 da tarde, às 6 da manhã, no carro, voltando do trabalho, no intervalo da escola, sei lá. Você rezou? Rezou. Então, o pilar da espiritualidade, uma vivência da fé católica, dentro daquilo que a igreja ensina. Ótimo, padre, isso a gente já vive, mas está um caos lá em casa. A gente faz tudo isso que o senhor falou e ainda assim está um caos. Muito bem, porque nós não somos só espírito. Deus nos deu um corpo. E esse corpo precisa de afetos. Por isso o padre vai falar assim: está ciente de que você precisa satisfazer o seu cônjuge num plano afetivo? O que significa esse plano afetivo? O Papa Leão XIV, no início desse ano, fez um discurso falando da família, no qual ele diz o seguinte. Vamos ver o que o Santo Padre falou. Ele disse assim: não basta ser formalmente fiel ao cônjuge e não cometer adultério. Então, dentro do plano espiritual, eu falei sobre a regra dos mandamentos, ok.
Tá, então vamos dizer que o seu marido não te trai, e a sua esposa não te trai, não comete adultério, são fidelíssimos. Glória a Deus. Mas se ele te trata igual um cavalo, se você trata o seu esposo igual uma onça o tempo todo, se não tem afeto, não tem carinho, não tem acolhida, não tem companheirismo, pode ser fiel o quanto for, não vai sustentar a relação. Quantos casamentos a gente vê acabar e não teve adultério, não teve traição, não teve nada. O que acabou? Acabou a intimidade, acabou o carinho, porque não foi criado um vínculo afetivo. Deus nos fez corpo e alma, então eu tenho que cuidar da minha vida por inteiro, eu tenho que cuidar de tudo aquilo que Deus me deu. Deus me deu um corpo, e esse corpo precisa de afetos, e especialmente aqueles que são vocacionados ao matrimônio precisam então construir uma vida afetiva com o seu cônjuge. Por isso o Papa vai falar: não basta ser formalmente fiel ao cônjuge e não cometer adultério. Se nesta relação faltam a ternura recíproca, o marido precisa ter gestos de carinho com a sua esposa, gentileza, aquelas coisas que se esperava de todo homem honrado antigamente, cavalheirismo, né? Que era a regra básica do homem cavalheiro? Eu puxava a cadeira para a mulher sentar, abria a porta do carro, dava flores, fazia serenata. Antigamente, né? Hoje em dia não existe mais isso, mas oferecia música no rádio. Eu dedico essa música para minha esposa. E aí, né? Vocês pegaram essa época? Não coloca o anúncio da rádio porque eu vou gravar a música, tá? Vocês tinham dessa? Para gravar a música, porque antigamente não tinha esse negócio de baixar a música no celular, não tinha Spotify. Se você não tivesse CD, você ouvia a música no rádio, aí você gravava para escutar depois, não é? Então, esse romance afetivo, a mulher que cuida do seu esposo, que está lá presente, o marido que se cuida, a mulher que se cuida em vista do seu esposo. Outro dia, uma moça pedindo orientação e tal, ela falava assim: padre, na minha oração para eu pedir um namorado, eu peço que ele seja católico, que ele seja virtuoso e que ele não feda, que não seja fedido. Então, veja só, ô marada, vocês fedem? Pelo amor de Deus, coitada da sua esposa. Até nisso, assim, gesto de... É um cuidado com a outra pessoa, é um carinho, é um respeito, é uma consideração. Do mesmo modo, a mulher que se cuida e um homem que se cuida para o seu bem-querer. Mas a mulher que entende de repente errado a história, Deus me basta, Deus me basta. Mas se você não passa um batonzinho, se você não arruma o seu cabelo, se você não faz as suas unhas, se você não tem um mínimo de vaidade correta, ordenada
por esse templo santo que Deus te deu, que é o seu corpo, minha filha, tem uma má notícia para você. Entendeu? Então, tem que ter esse cuidado pelo marido e vice-versa. O mínimo de essa questão dos afetos, do carinho, da ternura. Olha o que o Papa está dizendo. Não basta ser formalmente fiel, se nesta relação faltam a ternura recíproca, a escuta. Os casais que não conversam mais. Por quê? Porque não tem mais aquele rito próprio familiar que garante a estrutura desses momentos de ternura, de encontro, de presença um para o outro. Então, as refeições à mesa, o café da manhã, o almoço, o momento do jantar, não se tem isso. Que momento que se encontram? Que momento que são presentes um para o outro, para que esse vínculo afetivo cresça? Se não tiver isso, você pode rezar quantos terços for. Outro dia, uma mulher dando entrevista, né? Que ela estava fazendo a novena de Santo Antônio, pedindo um marido, né? Aí ela falou assim: esse corpo não se sustenta só com oração, precisa de um chamego de vez em quando. Desse jeito. É vocacionado ao matrimônio. E nessa relação de ternura se cria um ambiente saudável em que a existência do outro é respeitada. Eu respeito quem a minha esposa é. Eu respeito quem o meu esposo é, os seus gostos, as suas preferências, os seus defeitinhos, que vão ter. Mas até os defeitos dele, os defeitos dela, eu sou capaz de amar, porque eu acolho, existe acolhimento. E neste ambiente, os filhos também se sentem acolhidos e seguros para expressar quem eles são. E a partir disso, os pais vão educando aquilo que de repente está ordenado. Mas se dentro de casa não há ternura, não há acolhimento, não há escuta, não há essa segurança para que a mulher seja quem ela é, para que o esposo seja quem ele é, e os filhos se expressem, o que vai acontecer? Fuga. Medo. Insegurança. E desconexão. Vejam, fazendo uma devida comparação, graças a Deus, isso é uma bênção, porque eu tenho consciência clara que essa não é a situação real de outras casas paroquiais, infelizmente. Mas graças a Deus, na nossa casa paroquial, aqui nesta paróquia, a Paróquia São José Operário, a gente tem um ambiente familiar de irmãos. Por quê? Porque há acolhimento entre nós e respeito pela identidade de cada um. Vocês viram, né, a história lá do Homem-Aranha, eu fantasiado de Homem-Aranha lá, fiz essa brincadeira na casa paroquial com o padre Kleberson. O padre Kleberson se fantasiaria de Homem-Aranha? Padre Natalino, imagina o padre Natalino vestido de Homem-Aranha.
É inconcebível, não é? Porque não é da personalidade deles. Não adianta querer cobrar isso dele. Entendeu? O padre Kleberson é de um jeito, o padre Natalino é de outro e o padre Renan é de outro. Mas porque nós, como irmãos, nos amamos, nos acolhemos e nos respeitamos, eu tenho total liberdade para brincar dessa maneira na casa paroquial, sem o padre Natalino e o padre Kleberson se sentirem agredidos. É um ambiente saudável. Os seminaristas gostam de estar na nossa casa paroquial no final de semana. Graças a Deus. Mas porque o padre Kleberson acolhe quem eu sou, e eu respeito e acolho quem o padre Kleberson é, dentro da estrutura da hierarquia da nossa paróquia. Eu faço as minhas brincadeiras, as minhas peraltices, né, mas eu estou lá cumprindo os meus compromissos. Eu estou lá respeitando a rotina da paróquia. Eu estou lá cooperando com o padre Kleberson e ele coopera me dando liberdade para ser quem eu sou dentro da paróquia, no meu trabalho e na minha vocação. Então eu estou trazendo esse exemplo para você acolhe o seu filho naquilo que ele é, ou você cobra que ele seja uma coisa que ele não é? Você entende quem é seu filho? Você escuta. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. A palavra de Deus, Efésios capítulo 6, diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, honrar pai e mãe. Ok. Mas olha o que a Sagrada Escritura diz depois. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, tratando-os com excessiva severidade, mas educai-os na disciplina e nas instruções do Senhor. Ou seja, se o filho não tem a liberdade para brincar em casa com o seu pai, ou com a sua mãe, mas é um ambiente de excessiva cobrança, repressão, censura, se não tem espaço para imaginação saudável, para criatividade, para ele poder brincar de Homem-Aranha, quando ele quiser, ou seja lá qual for a outra brincadeira, mas existe um ambiente de policiamento. E aí, quantos católicos ficam fanáticos, uma espiritualidade desregrada, e oprimem os seus filhos em tudo e qualquer coisa, porque na cabeça deles, tal coisa e tal coisa, eles viram na internet, aquilo é do diabo. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que a sua filha ganhe um cavalinho lá, pocotó, um unicórnio. Um unicórnio. Aí você viu, não sei aonde, que eu não sei que pregador, que não sei de onde que tirou, que unicórnio é coisa do demônio consagrado ao capeta. Aí você pega e toma o unicórnio da sua filha e põe fogo, porque é do demônio. O que você vai gerar? Você vai gerar um trauma no seu filho. E depois, na internet, ele vai descobrir que você é uma fanática religiosa. Porque o unicórnio é uma mitologia que surgiu na Idade Média num ambiente cristão, folclórico, para falar sobre a castidade. Porque o unicórnio, dentro da mitologia, só se aproximava de donzelas puras e virgens. E você viu, não sei aonde, que aquilo é do capeta. Do mesmo modo, né? Outro exemplo.
Ano passado lançou o filme lá da Disney, Lilo e Stitch e tal, e as crianças tudo encantadas com o Stitch, não é? E aí, um pastor protestante falou que o Stitch é do diabo. Aí virou aquela epidemia, nossa, as crianças vão ser possessas pelo diabo, e agora o que vai fazer? Aí a mãe que tinha preparado a festa de aniversário para a filha, com a decoração do Stitch, viu a pregação não sei aonde, o que fez? Pôs fogo em toda a decoração do aniversário da filha, porque era do diabo. O que essa criança vai guardar de lembrança da infância dela? Que a mãe estragou a festa de aniversário dela por causa da igreja. Essa criança vai ficar com um trauma. Tá entendendo? Então, veja como que a gente precisa usar a inteligência e estruturar com sabedoria as coisas. O nível espiritual sadio, o nível afetivo de acolhimento, de ternura, respeito, aquilo que é mal eu devo afastar, mas eu tenho que entender que aquilo realmente é mal. Por que é mal? E ensinar para o meu filho para que ele veja que é mal. Não só porque fulano de tal você viu na internet e você acreditou naquilo sem discernimento e sai desenvolvendo uma religião fanática que afasta o seu filho, que afasta o seu esposo, que afasta a sua esposa. Tá entendendo? Bom, depois, a outra coisa que o padre vai perguntar lá no dia da entrevista, então já vimos, satisfação espiritual, satisfação afetiva, a terceira coisa é a satisfação sexual. Faz parte da intimidade do casal a vida sexual, a intimidade física. A intimidade física. Tá? Vocês não são Maria e José, que tinham um matrimônio totalmente no celibato. A Sagrada Família, santa, mas eles são um caso à parte dentro do plano da história da salvação. No caso dos outros casais, é parte da vida conjugal o ato sexual, a intimidade. E aí, é importante, então, o casal entender essa dinâmica da sexualidade e entender o funcionamento do seu corpo, da sua libido, do seu apetite sexual, para que vocês não se tornem colegas de quarto simplesmente, ou então obcecados pela vida sexual de forma desordenada, né? Outro dia, uma mulher, né? Outro dia, né? Uma mulher, padre, eu não sei não. Eu vou levar meu marido no médico, tô achando que ele não gosta de mulher. Não sei, padre. Ele não tá correspondendo, eu procuro ele não tá correspondendo. Eu falei, mas minha filha, peraí, como é que tá? Ai, padre, é que eu sou muito sedento, eu quero todo dia e ele não atende. Eu falei, minha filha, o problema não é seu marido, você que é uma tarada, né? Me perdoa. Então, precisa entender como funciona até essas questões da libido. E o problema ao contrário, de mulheres
que, por conta do seu ciclo hormonal, etc., a libido cai, e aí começam a rejeitar o esposo por mais nem menos. Quantos homens às vezes nos procuram aos prantos? Porque, de repente, a mulher não quer mais nada com o esposo. Absolutamente mais nada. E aí, de repente, a pessoa tem uma vida de oração intensa, mas não corresponde às outras coisas. Vai ser uma luta que vai gerar muita instabilidade dentro do casamento. E de repente fazer até o esposo ficar com raiva da igreja. Porque os sentimentos vão se desorganizando dessa maneira. E então, é importante esse conhecimento mútuo nessa realidade. Por exemplo, você sabe o que é baby blues? Ou nem as mulheres sabem. Tá vendo? Eu descobri isso esses dias. Você vai estudando para poder dar formação, né, para os casais. O que é baby blues? Baby blues é uma situação pela qual muitas mulheres passam, é o nome técnico que dão para um tipo de, não é uma depressão, mas é uma amargura pós-parto, que grande parte das mulheres tem. Não chega a ser uma depressão pós-parto, mas é um sentimento de amargura que muitas mulheres têm. Por que isso acontece? Porque imagina, ela passou 9 meses com um bebê na barriga e de repente esse bebê saiu e ficou um vazio dentro dela. Ela carregou uma pessoa. É uma experiência inimaginável. De repente essa barriga que ela estava carregando ficou vazia. Fica um vazio no corpo e, consequentemente, na existência, porque muda o cérebro. E aí a mulher se olha no espelho, ela está um bagaço. Se foi cesárea, então, aí tem o puerpério, não é? E qual que é o problema? Ela se olha no espelho, o bebê não está mais lá, e nesse primeiro período, ninguém está interessado na mulher, eles querem saber do bebê. A mulher se sente desprezada. E pode ser que ela sinta até raiva e rejeição pela criança. Inexplicavelmente. Isso acontece. Se você não sabe lidar com isso afetivamente, para entender o ciclo depois, você vê que uma coisa vai construindo a outra, vai dando base para a outra. A espiritualidade, os afetos, para coordenar a sexualidade. Se o homem não entende isso, ele se afasta da esposa, ele maltrata a esposa, ele cobra a esposa, e a esposa cobra o esposo, aí começa uma guerra e o bebê no meio, fica tudo desordenado. Agora, se essa sexualidade também não for vivida na virtude, se não se aprendeu a viver a castidade, porque, óbvio, se você tem um tempo de fertilidade longo, você case-se consciente de que você vai gerar filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Ora, o casal, diante daquilo que são as orientações da igreja, o que a igreja diz? Que o casal precisa ter uma paternidade responsável, e dentro dessa responsabilidade desenvolvida na virtude, eles vão, segundo a sua própria circunstância, segundo a sua própria situação,
no que diz respeito à saúde financeira, física, psicológica e outros fatores, que é o que diz a igreja, o casal pode então regular, espaçar ou delimitar por tempo indeterminado a geração de um filho. Mas isso tem que ser feito de forma natural. O que vai exigir disciplina, castidade, respeito, afeto e fé. Tudo aquilo que eu já falei. Se não houver isso, aí o que vai virar a sexualidade do casal? Vai descambar para os pecados. Vai recorrer aos anticoncepcionais. Vai recorrer a abortivo. Vai recorrer à castração. Teve uns homens que ficaram bravos comigo esse final de semana. Porque eu falei que vasectomia, no fim das contas, é o quê? Castração. Vem com esse nome chique. Ai, vasectomia. Vasectomia nada. Você pagou para um homem te castrar. Ah, padre, mas eu tinha razões, etc. Você tinha razões legítimas, ok. Mas o meio que você escolheu não foi legítimo. Precisa recorrer aos métodos naturais. Só que se você não tiver tudo aquilo que eu acabei de falar, construído, orientado, vivido, vai virar porcaria. Tá entendendo como esses pilares são importantes para sustentar e governar a coisa, senão a coisa fica desgovernada? Então o marido tem que entender, se a mulher está no período fértil, a gente não pode ter filho agora. O que o marido tem que fazer? Sossegar o facho. Entendeu? Mas a mulher, como que ela vai descobrir que está no período fértil? Ela precisa aprender a reconhecer o próprio corpo. Mas tá vendo? Vocês não sabem nem o que é baby blues? Eu sei o que é. Eu que sou celibatário. Tá vendo só? Ave Maria. E a quarta coisa, a satisfação econômica. Pode ser muito católico, pode ter muito afeto, pode ter muita intimidade conjugal, mas como dizia a minha avó, amor só enche barriga durante 9 meses. Tá? Então, é importante que a família se dedique. Claro, em alguns momentos você vai ter alguma instabilidade financeira. Todo mundo passa por isso. Mas é importante desenvolver uma inteligência econômica de saber poupar, saber investir, saber comprar só aquilo que realmente, gastar só com aquilo que realmente é necessário, não ficar com a ilusão de mulher troféu ou marido troféu, que, né? Eu sou o homem da casa, minha mulher vai ficar só do lar cuidando das crianças. Gente, às vezes tem certas realidades que isso não vai ser possível. E mesmo antigamente, quando as mulheres ficavam em casa, elas não ficavam em casa como princesas encasteladas. Elas estavam lá em casa, mas de casa estavam fazendo alguma coisa. Óbvio, cuidando da administração da casa, mas também, de repente, fazendo pão para vender na feira, fazendo crochê, costurando, sei lá o que, mas alguma atividade fazia. Mas tem algumas mulheres católicas que veem esses vídeos da modéstia católica tradicional que viram Barbies.
e querem encontrar o seu quem. O máximo, nessa altura do campeonato, que vão encontrar é sapo. Não vai encontrar o quem. Você está esperando o príncipe encantado, você vai ter só o Jurandir. Se contente com isso. Entendeu? E vice-versa. Você está esperando a Barbie, a única coisa que você vai ter é a Suzy. Não tinha boneca Suzy? Entendeu? Então, lide com isso. É preciso ter uma saúde financeira, uma educação financeira. Quando vem os namoradinhos, falam, ai padre, será que nós estamos prontos para casar? Falei, você já tem carro? Você tem uma casa própria? Não, nós vamos morar de aluguel e andar de bicicleta. Falei, então não vai casar. Agora não. Ai padre, mas o senhor não está confiando na providência divina? Estou confiando. Eu confio na força de vocês se organizarem e trabalharem com a graça de Deus para arrumar uma casa. Quem casa quer o quê? Casa. Padre do céu, depois dessa palestra agora lascou, padre, porque tudo que o senhor falou aí está tudo desestruturado na minha casa, então. Então, vamos correr atrás do prejuízo. De que modo? Uma vez que eu entendi tudo isso daqui, então, o que eu preciso fazer para melhorar a minha espiritualidade? O que eu preciso fazer para melhorar os meus afetos com a minha esposa, com os meus filhos? Onde que eu estou vacilando? Agora é o momento do exame de consciência e dos propósitos de emenda. Onde que a minha sexualidade não está sendo plenamente vivida? No que estamos vacilando na saúde financeira da nossa família? Será que eu não estou comprando demais na Shopee? Será que eu não estou comprando muita roupa na Shein? O marido, será que não está fazendo aposta? Gastando dinheiro onde não deve? Gastando sei lá com o quê? Será que os dois não estão precisando trabalhar mais? De repente o filho não vai precisar trabalhar? É a vida. De alguma maneira, jovem aprendiz. Já vai aprendendo desde pequeno. É a situação. O que eu vou precisar cortar? No que eu vou precisar investir? Economizar? Não sei. Mas essas 4 coisas precisam estar aí bem alicerçadas para que vocês tenham o mínimo de condição e estabilidade de viverem como marido e mulher. Assim como o padre tem as suas estruturas para manter o seu sacerdócio, liturgia das horas, a vivência comunitária na casa paroquial, não é? a fidelidade àquelas promessas básicas, vocês têm essas estruturas que, com o auxílio da graça, permite que se viva na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Esses 4 alicerces. Esses 4 alicerces são a rocha firme da família. O que Jesus falou? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou, construa a sua casa sobre a rocha firme, para que quando vier a tempestade, o vento, ela estando sobre a areia não desabe. Você precisa construir sua casa. E é isso a orientação da igreja. E o casal precisa ter esse discernimento. Com relação à questão dos filhos, por exemplo,
como eu disse, a gente dá as orientações. Mas eu não vou pedir para você o laudo médico, o olerite, para saber quanto você ganha, como está seu útero, para decidir por você se você pode ter mais ou não, ou menos filhos. Veja, eu estou dando os princípios básicos, mas é a consciência de um casal que vive na fé da igreja, que tem vínculo afetivo de escuta, acolhimento e respeito mútuo, que entende a sua própria atração sexual e dentro de uma estabilidade financeira mínima que vai se estruturar para numa paternidade responsável ter mais ou menos filhos dentro de uma abertura à vida como compromisso que foi assumido diante do altar. Estão entendendo? Então, vamos recapitular quais são os 4 pilares para manter o governo da própria família: a vida espiritual, a vida afetiva, a vida sexual e a vida econômica. Essas 4 coisas. Em algum momento pode ser que uma ou duas dessas coisas, às vezes as 4, né? É melhor que não tivesse. Mas assim, pode ser que em algum momento a vida financeira aperte. A mulher está passando por uma situação física, emocional, mas um completa o outro, um acolhe o outro, um reza pelo outro, um apoia o outro. E assim vão prosseguindo por todos os dias da sua vida até o céu. Mas sem esses 4 pilares fica difícil. Fica complicado. É importante lutar em cima dessas 4 realidades para que o matrimônio se mantenha regular. Ok? Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração da família? Canta para nós lá a música Abençoa, Senhor. Vamos cantar essa. Vamos ficar de pé. Dá um abraço no seu esposo, na sua esposa, no seu filho. E vamos cantar essa música pedindo a bênção sobre cada uma das famílias que estão aqui reunidas. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que eles vivam ontem no hoje em função de um depois. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família... Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos
e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Jesus, Maria e José, Nossa família vossa é. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.